Bom dia, bem-vindos a mais um Momento com a Palavra. Hoje vamos falar sobre trabalho. Eu sei que para algumas pessoas esta palavra deve fazer alguma comichão, mas é sobre isso que nós vamos falar. E isto vem na sequência do desenvolvimento que nós queremos dar a nós próprios, o crescimento no nosso ser interior. Foi isto que começámos a falar lá atrás, pode ir ao início destes devocionais da semana passada, sobre desenvolvimento interior, sobre a maturidade, sobre crescimento e desenvolvimento pessoal em amor a Deus e amor ao próximo. E quem não trabalha não é maduro. Ponto final. Ok? Quem não trabalha não é maduro. Quem vive às custas dos outros intencionalmente, seja da família, do Estado, de instituições de solidariedade, e se encosta de uma forma passiva e com a intenção apenas de se beneficiar, essa pessoa não é nem nunca será madura. Okay? Esse tipo de pessoas são aproveitadoras, são pessoas que não têm dignidade, não têm honra, hombridade. Okay? Nós vamos então falar sobre trabalho como um hábito que deve ser adquirido por todos nós, em todas as esferas da vida. Okay? Há bocado eu falei que não devem depender de serem sustentados pela família. Podemos pensar, e as crianças? E os jovens que ainda não trabalham para ganhar o seu meio de subsistência? Já vamos falar sobre isso, ok? Já vamos falar sobre isso. Porque até a criança pode entrar no espírito disto aqui que nós vamos falar, tá bom? Então, o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 28, sobre este assunto. Vamos então ler. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Okay? Lembram-se de nós termos falado, para quem tem acompanhado, que os hábitos negativos a serem deixados, aqui no caso o roubar, têm que ser sempre substituídos por um ato positivo, por um hábito positivo. Porque se apenas se tentar abandonar o hábito negativo sem se colocar um outro hábito em substituição, esse hábito mais facilmente voltará ao de cima. Okay? E isto serve para todo o tipo de hábitos e toda a mudança que queremos implementar na nossa vida. Okay? Então, aqui, qual é o hábito negativo a ser abandonado? O roubo. Tirar aquilo que é do outro por direito. E seja, pronto, quando pensamos em roubo, vamos automaticamente para tirar coisas, objetos dos outros. Mas pode ir muito além disso. Pode ser roubar tempo, pode ser roubar qualidade de vida às pessoas que estão à nossa volta, pode ser roubar o equilíbrio emocional de quem está à nossa volta por meio de ações ou de omissões da nossa parte, tá bom? Agora vamos ficar na parte mais material. Então, aquele que roube, não roube mais. Que pare com essa ação de roubar. E qual é o comportamento que deve substituir? O trabalho. Okay? O trabalho é o comportamento que deve substituir o roubar. Então todos são chamados a trabalhar. O homem, desde que foi criado, foi chamado a trabalhar. O trabalho não é uma maldição. O que se tornou, devido à queda, devido ao abandono de Deus, do seu amor a Deus, do seu amor ao próximo, o que o trabalho se tornou foi pesado. Em que, em vez de se colher sempre aquilo que se plantou, muitas vezes se vai colher espinhos, cardos, abrolhos. O trabalho torna-se difícil, o trabalho muitas vezes torna-se infrutífero. O trabalho é pesado, a pessoa sua, a pessoa cansa-se, a pessoa frustra-se, a pessoa desanima, a pessoa perde a vontade, o entusiasmo de trabalhar. Okay? Torna-se uma tarefa difícil. Então, o trabalho em si não é uma maldição, foi complicado. Então, não podemos olhar o trabalho como sendo uma maldição. Todos são chamados a trabalhar. Okay? Agora, há uma coisa que nós precisamos também colocar na nossa cabeça e que é fruto da sociedade de hoje em dia. Ouvimos muito esse tipo de afirmação de que precisamos de trabalhar onde nos sentimos realizados. Ok? Não. Não. Tá bom? Em todos os trabalhos nós podemos ter coisas que gostamos e coisas que não gostamos. Pode haver coisas que nós temos prazer em fazer, mas sempre chegará o santo dia em que vamos estar fartos daquilo, que vamos estar cansados, vamos estar desanimados, já não nos dá mais alegria, e o que vai ficar ali, o que nos vai fazer permanecer, não vai ser o senso da realização e da satisfação pessoal que tiramos das tarefas que estamos a fazer. Não vai ser isso, porque isso vai desaparecer. Okay? Há momentos sim que dá muito prazer, que dá muita alegria, sentimos plenos, sentimos cheios, realizados,
mas não pode ser isso que sustenta o trabalho de qualquer um. Aliás, porque há pessoas que não têm essa possibilidade sequer de trabalhar naquilo que gostam e têm que trabalhar uma vida inteira naquilo que não gostam. Porquê? Porque há algo superior que as dirige e que as leva a trabalhar. Então vamos jogar esse mundo dos unicórnios e dos arco-íris um bocadinho para o lado, tá bom? E vamos trazer os pés para a realidade. Porquê é que nós trabalhamos? Então nós podemos trabalhar por motivos egoístas, ok? E não é isso que Paulo está aqui a falar. Motivos egoístas de querer mais dinheiro, de querer mais bens materiais, de querer subir o estilo de vida. Okay? Isso em si não é necessariamente errado, mas quando se isso se torna o centro, a missão do trabalho, aí sim, aí é errado. Mas Paulo vai dizer o motivo do trabalho. Trabalhem com as próprias mãos o que é bom. E antes ainda de falar do objetivo do trabalho aqui, eu quero só falar também sobre o trabalho que se faz. Tem que ser algo bom, ok? Algo legítimo, ok? Não fazer um trabalho, não ter um trabalho em torno de algo que prejudique outras pessoas, ok? Não fazer um trabalho que vá contra os princípios de Deus de amor a Ele e de amor ao próximo. Ok, qual é o objetivo do trabalho então? Paulo diz, para que tenha o que repartir com o necessitado. O objetivo do trabalho é generosidade, ok? Generosidade. Não é o consumismo, tá? O objetivo do trabalho, o trabalho é generosidade. E aqui a generosidade podemos incluir várias coisas. Por exemplo, a própria família. Sustentar a própria família. E isto deve mover o coração de quem vai trabalhar. Sustentar a própria família. Trazer comida para a mesa. Poder pagar as contas. E é aqui que não devemos depender dos outros, tá bom? Se for necessário, se não houver outra hipótese, tudo bem, há mecanismos de solidariedade dos quais nós nos podemos beneficiar. Mas que não seja por preguiça, tá bom? Então que possamos trabalhar para ser generosos. Trazer para aqueles que estão debaixo da nossa responsabilidade. Quem está debaixo da nossa responsabilidade? A nossa família, a nossa igreja e a sociedade, ok? Temos 3 esferas de pessoas que estão sob a nossa responsabilidade. Então devemos de usar os recursos que conseguimos por meio do trabalho, de um trabalho que gostemos ou que não gostemos, que seja duro ou que seja mais leve, whatever. Temos que usar os recursos para sustentar as pessoas da nossa família, as pessoas da nossa igreja que passem necessidade e pessoas da nossa sociedade que passem necessidade. Okay? Então, nós somos chamados a amar a sociedade, a amar a família, a amar a igreja e por isso nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar para tornar este mundo um mundo melhor, seja pelo trabalho em si que estamos a realizar, porque vai facilitar a vida de alguém, ok? Um talhante que está a preparar a carne para que alguém possa ir e possa ter a carne preparada, cortada e levar para casa, ok? Uma coisa simples, mas se não houver quem faça, todos nós sentimos, tá bom? Então ter esta noção de que estamos a contribuir para o bem, para a felicidade comum das pessoas, além dos recursos que nós adquirimos para nós próprios e para as nossas famílias, tá bom? E vamos ficar atentos às pessoas que estão em necessidade à nossa volta. Na igreja, perceber quem são as pessoas que neste momento estão a passar por aflição, por sofrimento e que um recurso financeiro, um apoio material fará absolutamente toda a diferença. Ou alguém na sociedade, pessoas com quem nos cruzamos, a quem possamos dar uma esmola, a quem possamos dar um saco de comida, a quem possamos ajudar a procurar emprego, a quem possamos exercer misericórdia e compaixão, ok? E outro aspecto aqui importante também a referir do trabalho tem a ver com a ética do trabalho, ok? A ética do trabalho. Seja qual for o trabalho, mesmo que seja o tal trabalho que não nos dá aquela realização toda que a sociedade tanto pinta, nós devemos fazer o trabalho com excelência, tá bom? Paulo fala para nós trabalharmos, fazermos o que tivermos que fazer como se fosse para o Senhor. Não só quando o patrão está a ver, mas para o Senhor. Alguns de nós, todos nós, temos a tendência de agir em função de quem está à nossa volta. E trabalhadores, às vezes, põem-se em linha reta e começam a produzir mais porque sabem que estão a ser vistos, porque sabem que estão a ser supervisionados, porque hoje pode ser o dia da inspeção, porque hoje o patrão pode vir, porque. E mudam o comportamento, mudam a produtividade, mudam o empenho. Então, errado. Devemos trabalhar como para o Senhor, dando o melhor, porque em última análise o nosso patrão é Deus e não só por isso. Nós devemos dar o nosso melhor em tudo aquilo que vem às nossas mãos.
E é aqui que, mesmo aqueles que, como um adolescente, um jovem, uma criança, ainda não tem a responsabilidade de trazer sustento para casa, mas tem a responsabilidade de ser excelente em tarefas que lhe são designadas. Seja as tarefas escolares, procurarem ser excelentes. Então, se tu és jovem, ainda não trabalhas e vives à custa dos teus pais, ser excelente, esforça-te, trabalha naquilo que é a tua responsabilidade. Okay? Produz já esse senso de responsabilidade no teu ser interior. Okay? Ganha já esse hábito, para depois não teres um hábito de roubar aos outros para te sustentarem. Tá bom? As crianças podem ter tarefas em casa, os jovens também, obviamente, ter tarefas em casa, ajudar a arrumar a louça, ajudar a varrer, a limpar, etc. Sabem? Então, vamos incutir isto já nos nossos filhos, vamos incutir nas nossas crianças, nos nossos jovens. Não só dentro da nossa casa, mas fora também podemos dar responsabilidades. Numa comunidade, numa igreja local, um trabalho voluntário, de voluntariado no meio da sociedade. Então, vamos puxá-los e vamos já lhes dar este senso de responsabilidade, de trabalho e de fazê-lo com excelência. Okay? Cristo doou-se completamente a nós. A salvação, o preço dela, foi um trabalho penoso, custoso, custou a sua própria vida, o seu sangue. Ele veio para se doar, ele não veio para tirar. Então nós somos chamados a doar e não a tirar. E fazemos isso não roubando, mas trabalhando a fim de sermos generosos. Então hoje, no teu dia de trabalho, esta semana, esforça-te ao máximo. Mais uma vez, uma coisa prática, procura num caderninho escrever áreas nas quais em que tu tens sido preguiçoso, em que tu tens, por ação e por omissão, tirado dos outros. Não só materialmente, mas emocionalmente, de tempo, de outro tipo de recursos que não são necessariamente dinheiro, tá bom? Então, procura fazer uma lista nas áreas em que tu tens que trabalhar mais e melhor. Seja em casa, seja no próprio trabalho, em que coisas concretas, de que formas podes ser mais excelente no teu trabalho. E procura-te lembrar da missão. Se for preciso, escreve a missão pela qual estás a trabalhar. Não é para realização pessoal. Tu estás a trabalhar para poderes sustentar e demonstrar amor àqueles que estão sob a tua responsabilidade. Família, igreja e sociedade. Então, seja generoso nestas três áreas. Família, igreja e sociedade. Que Deus te abençoe